O que o pai faz ao ouvi-lo gritar é meu irmão. Choca o milionário e a mendiga negra. A gala de caridade estava em pleno vapor. Luzes cintilantes refletiam nas taças de cristal e risadas se misturavam a murmúrios de admiração. Rafael, milionário e magnata do setor imobiliário em São Paulo, caminhava pelo salão como se fosse o rei do mundo. Ele sorria. Sua personalidade carismática conquistava todos à sua volta. Desde que se destacou na alta sociedade, Rafael se tornou um dos homens mais influentes da cidade. Porém, aquela noite de glamour seria abalada por um grito inesperado. É meu irmão. A voz de Lucas, seu filho de 10 anos, cortou o ar como uma faca. O salão emudeceu, os sorrisos congelaram e olhares se voltaram para o garoto. Rafael congelou. Um soco no estômago, uma onda de choque. O que ele estava ouvindo? Lucas nunca mencionara a existência de um irmão. O que esse menino estava pensando? Em um canto discreto do elegante salão, uma mulher observava a cena. Maraia, uma mendiga conhecida pela cidade, vestia roupas simples e estava descalça. O olhar dela era repleto de dor. O coração parecia apertar a cada palavra do menino. Ela sabia que sua vida estava pronta para se entrelaçar com a de Rafael de uma maneira que ninguém poderia imaginar. O choque no rosto de Rafael se transformou em confusão. Ele se perguntava como Lucas sabia de algo que ele mesmo ignorava. O menino parecia seguro de si, como se guardasse segredos que o pai nem imaginava. Rafael, preso entre a vida luxuosa que desfrutava e as verdades duras e amargas que cercavam Maraia e Lucas, se viu em um dilema. O que ele faria agora? Maraia, em meio à sua própria tormenta, carregava um fardo devastador. O filho que havia perdido anos atrás, agora estava diante dela, na companhia daquele homem poderoso que jamais olharia para ela. A luta pelo amor de Lucas começava. Com cada olhar disfarçado, cada suspiro abafado, a tensão aumentava. Queria gritar, queria reivindicar o que era seu por direito. Mas quem poderia ouvir a voz de uma mulher como ela no meio de tanto poder? As palavras de Lucas ecoavam em sua mente. É meu irmão. Maraia sabia que essa revelação não era apenas sobre um vínculo sanguíneo. Havia mais por trás disso. A fortuna de Rafael não era tão limpa quanto parecia, e os negócios escusos que ele mantinha levavam a um passado que ela desejava esquecer. Rafael olhava para o filho, tentando entender o que estava acontecendo, o que mais ele não sabia sobre o garoto que sempre considerara único. E se Maraia, a mendiga na esquina, detivesse a chave para tudo? O que ela guardava sobre ele? O ambiente, que antes brilhava com elegância, agora estava nas sombras, e o futuro de Lucas balançava entre amor e dinheiro. Com os murmúrios dos convidados ecoando ao fundo, a atenção estava toda voltada para aquele triângulo emocional que começou a se formar. Rafael e Maraia, duas vidas colidindo, segredos emergindo. O que seria do pequeno Lucas? Conseguiria Rafael manter sua vida intacta? Ou a verdade desmoronaria seu mundo de sonhos? E, além disso, como os segredos de Maraia se entrelaçariam com o passado obscuro de Rafael? O espectador da cena já podia sentir a tensão no ar, como uma corda prestes a se romper. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perda nenhum conteúdo exclusivo que vê. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio que seguiu o grito de Lucas foi esmagador. O ar parecia espesso,
como se a pressão da verdade estivesse prestes a explodir. Maraia sentia seu coração disparar, enquanto Rafael, paralisado pela confusão, olhava para o filho sem entender. Todos no salão estavam atentos, com os olhares fixos naquela cena dramática. Lucas, o que você quer dizer com isso? Rafael finalmente conseguiu falar, a voz tensa. O menino parecia determinado, seu olhar firme. Maraia é minha mãe, e você não me contou. A afirmação foi um golpe. Rafael palpitava, as situações se desenrolando rapidamente em sua mente. A mulher, quase invisível no meio da opulência, começou a se destacar. Maraia segurou a respiração, aterrorizada e esperançosa ao mesmo tempo. Mas antes que pudesse se mover, uma figura inesperada surgiu do nada. Um homem alto, com ar imponente, atravessou o salão como uma tempestade. Era Carlos, o irmão de Rafael, que havia se afastado da família anos atrás. Não acredito no que estou ouvindo, Carlos exclamou, sua voz ecoando pela sala. Os olhares se dividiram entre os dois, cada um tentando entender o que estava acontecendo. O impacto das palavras havia inflamado uma antiga rivalidade. Esse menino não é seu irmão, Rafael. Ele é meu filho. A revelação atingiu a todos como um raio. Maria estava em choque. Ela olhou para Lucas, seu filho, com uma mistura de amor e desespero. Como assim ele poderia ser filho de Carlos? Rafael ficou atônito. O que ele não sabia? O que mais estava escondido? E agora, a revelação de que Carlos envolvia-se em algo tão profundo mudava tudo. As posições se inverteram, e a verdade se tornava até mais complicada. Os sussurros e murmúrios começavam a assumir vida própria. Rafael sentiu o rosto aquecer, uma onda de raiva e frustração dominando seu corpo. Mas como? Por que você nunca me contou? Ele disparou, agora voltando a atenção para o irmão. Sua voz tremia. Porque sempre fui o negligenciado nesta família. Você teve tudo, e eu perdi tudo, Carlos gritou, a emoção transbordando. A tensão no ar era palpável. Os convidados, que antes sussurravam sobre a fabulosa gala, agora tinham um espetáculo diante de seus olhos. Até os copos na mesa tremiam, reflexo do nervosismo que permeava o ambiente. Maraia, ainda no canto, começou a viver uma montanha-russa de emoções. Seu coração disparava, mas ao mesmo tempo havia uma fagulha de esperança. Lucas era a conexão que sempre desejou. Agora envolvidos em um labirinto de mentiras e segredos. Que vida aguardava seu filho agora que ele era reconhecido? Mas e se toda essa revelação destruísse o que ela tinha lutado tanto para proteger? Os rostos da multidão estavam embasbacados. O que aconteceria agora que tudo havia sido lançado ao mundo? Rafael tinha um novo fardo, e a verdade ameaçava desmoronar o pouco que construiu. O olhar de Lucas, repleto de confusão, buscava respostas. Quem era seu pai de verdade? E Maraia? Poderia ela sair das sombras e reivindicar seu lugar na vida do filho? Um silêncio cortante tomou conta da sala novamente, quebrado apenas por um leve tilintar das taças. O futuro estava em aberto, como um livro cujas páginas ainda estavam em branco. Nenhum deles sabia o que viria a seguir, mas todos sentiam que nada seria como antes. E no fundo, a pergunta se formava, persistente. Até onde a verdade pode ir? O silêncio cortante tomou conta da sala novamente, quebrado apenas por um leve tilintar das taças. Rafael e Carlos ainda se encaravam. O choque nas expressões deles, tão intenso que parecia vibrar pela sala. E então, do meio da multidão, uma nova voz, carregada de urgência, surgiu. Parem! Isso não pode ser verdade. Maraia, puxada por um impulso, avançou à frente de todos. Seu coração batia descontrolado.
Lucas é meu filho, meu e do Rafael. Ele não pode ser seu. A sala estava em choque. Todos os olhares se voltaram para ela, a mulher invisível, a mendiga que agora parecia ter se tornado o centro da tempestade. Rafael piscou, tentando processar o que Maraia havia acabado de dizer. Como assim? O quê? Ele estava perdido, atordoado. O que ela queria dizer? A verdade em seus olhos parecia um misto de dor e determinação. Eu fui forçada a ir embora. Um ataque. Ele não podia ficar perto de vocês, mas eu nunca esqueci. Maraia hesitou, a voz falhando. Ele precisa saber a verdade. E então, sem avisar, ela puxou uma corrente de seu pescoço. Um colar simples com uma pequena medalha, que agora brilhava sob as luzes do salão. A medalha! O símbolo da nossa família. Eu dei para ele quando nasceu. Ele é meu filho. Maraia podia sentir o desespero tomando conta dela. Do outro lado, Carlos a olhava com ódio e incredulidade. Rafael estava em chamas, a raiva correndo em suas veias. Você está me dizendo que meu filho nunca foi seu? Que você jogou tudo isso nas sombras? Por quê? O que mais você esconde? Ele sentiu seu mundo desmoronar, a verdade finalmente exposta como um fardo que ele mal podia suportar. Não! Não é isso! Maraia tentou se defender, mas a tensão era palpável. A sala estava carregada de emoções. Olhares perplexos se cruzavam, e o murmúrio começou a crescer novamente. Lucas é seu e meu, e é filho de Carlos também. As palavras dela foram como uma bomba. Todos os rostos estavam em choque. A sala retinha a respiração. Rafael voltou-se para seu irmão, a raiva e a confusão misturando-se. Você sabia disso? Carlos pareceu hesitar, seus próprios segredos começando a emergir. A tensão estava em seu rosto. Você se lembra quando todos achavam que eu tinha ido embora? O que aconteceu com Maraia? Eu sempre soube, e você também. E se você está tentando usar Lucas? A voz de Carlos era um sussurro acusatório, mas cheio de dor. A maior revelação tornava-se um labirinto de mentiras que parecia não ter saída. Maraia sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. As palavras saíam como um eco de sua própria mente. Não sabia de nada. Eu apenas queria protegê-lo. Ele é meu e eu lhe entregaria. Mas não posso fazer isso sem saber a verdade. E no meio desse turbilhão, Lucas estava lá, olhando de um para o outro, as lágrimas escorrendo pelo rosto pequeno, misturando-se à confusão que preenchia seu coração. Quem sou eu, então? O que vocês estão escondendo de mim? A inocência do garoto cortou o ar, assolando a todos como um golpe. O silêncio pesado voltou a dominar a sala, até que, com um estrondo, uma janela se quebrou. O som do vidro estilhaçando-se reverberou pela gala, e todos se viraram, atônitos. Uma sombra entrou, e todos os olhares se voltaram para a figura que surgia, com um semblante conhecido, mas com a aura de um completo desconhecido. Era alguém que todos pensavam estar muito além do alcance de suas vidas. O que esse novo jogador significava para a história? Qual era o segredo que esse retorno levaria consigo? O futuro de Lucas balançava ao vento, enquanto as emoções e as verdades se entrelaçavam em uma teia cada vez mais complexa. E ninguém sabia o que ocorreria a seguir. O silêncio pesado na sala parecia insuportável. Todos os olhos estavam fixos em Maraia, agora o centro da tempestade de emoções. Rafael estava em choque, suas feições misturando confusão e raiva. O que mais ele não sabia sobre seu filho? O ambiente estava eletricamente carregado, como se o ar estivesse prestes a explodir. Eu nunca soube que você estava viva, Rafael exclamou, a voz trêmula. Lucas, ainda chorando, olhava para os adultos com um misto de esperança e medo. Ele não entendia a gravidade do que estava acontecendo, mas sentia que algo muito grande estava prestes a se revelar.
Então, como se o universo quisesse adicionar mais combustível ao incêndio, a figura que atravessava a sala se destacou. Era uma mulher imponente, vestida de forma discreta, mas com uma presença que não podia ser ignorada. Seu olhar penetrante e a postura decidida atraíram a atenção de todos. Ao se aproximar, a urgência aumentou. "Chega! Isso é uma bagunça!" Sua voz ecoou como um trovão, e os murmúrios cessaram instantaneamente. Rafael quase deixou escapar um sopro. "Quem é você?" ele questionou, olhando profundamente nos olhos da estranha. O ar estava pesado, e a tensão entre todos se intensificava. "Meu nome é Beatriz", ela respondeu, cruzando os braços. "E eu sou a mãe de Lucas." As palavras caíram como uma bomba no salão. Todos ficaram em silêncio, boquiabertos. Maria olhou para a mulher incrédula, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Rafael, por outro lado, estava paralisado. "Como assim? Você não pode ser!" Rafael sentiu suas pernas vacilarem, como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Como ela pode ser mãe de Lucas? Ele vagueou com os pensamentos, tentando conectar as peças soltas dessa nova revelação devastadora. "Você acha que é só isso? Que as coisas são simples?" Beatriz continuou, seu olhar fixo em Rafael. "Eu também fui forçada a sair. E Lucas, ele merece saber a verdade." Uma nova onda de choque e confusão invadiu o ambiente. Rafael e Maria se entreolharam, ambos atordoados. "Calma, calma." Carlos, o irmão de Rafael, tentou controlar a situação, mas sua voz estava perdida em meio ao turbilhão de emoções. "Essas alegações, onde estão as provas?" Beatriz soltou um riso sarcástico. "Provas? O que importa são os laços, as promessas quebradas. Lucas sempre foi o verdadeiro elo entre nós. E agora, o que vão fazer? Brigar por ele?" Ela olhou para Maraia e Rafael, enfrentando-os com fúria e desafio. A sala estava em estado de choque. Os convidados trocando olhares nervosos. Ninguém sabia o que dizer. O clima estava carregado. Lucas, ainda confuso, se afastou um pouco, observando a tensão se intensificar. Ele só queria entender. Apenas isso. E se você era a verdadeira mãe? O que você estava fazendo o tempo todo? Maraia finalmente conseguiu falar, sua voz quebrada e ferida. As palavras soaram como um lamento, uma mistura de dor e incerteza. "Eu fiz o que podia para protegê-lo. As coisas não são como vocês pensam. Há muito mais em jogo. Lucas vem de uma linha muito mais complicada do que você pode imaginar. E não somos só joguetes em um tabuleiro de xadrez. A vida não é apenas dinheiro e status." O coração de Maraia disparou. O que quer dizer com isso? As suas palavras eram uma faca, cortando por dentro. Rafael, que já estava prestes a desmoronar sob o peso da verdade, viu mais uma camada de complexidade se desenrolar. Estamos todos ligados. E essa batalha pelo amor dele não é apenas uma questão de quem é a mãe ou o pai. Há segredos e promessas, e Lucas pode ser a chave ou o fim de tudo. A declaração de Beatriz deixou a sala em completo silêncio novamente. Rafael sentiu seu estômago revirar. "O que mais você está escondendo?" A vida dele, seus planos, sua fortuna. Tudo começou a parecer cada vez mais distante. Ele olhou desesperadamente para Lucas, que apenas queria sentir-se amado, e não um peão em uma disputa de adultos. Ainda em choque, Maraia sussurrou: "O que você sabe sobre o passado da nossa família?" A tensão na sala estava em um ponto crítico. Uma nova verdade estava prestes a emergir, e todos estavam prestes a ser arrastados em uma corrente de revelações que mudaria tudo. O que viria a seguir? Cada um preso em seus pensamentos, sentindo o peso das escolhas feitas no passado. Lucas olhava para o futuro incerto, enquanto a tempestade de segredos se aproximava, prestes a desabar sobre todos eles. E no fundo, a pergunta persistia:
Até onde a verdade pode ir? O silêncio pesado na sala parecia insuportável. Todos os olhos estavam fixos em Mariah, agora o centro da tempestade de emoções. Rafael estava em choque, suas feições misturando confusão e raiva. O que mais ele não sabia sobre seu filho? O ambiente estava eletricamente carregado, como se o ar estivesse prestes a explodir. Eu nunca soube que você estava viva, Rafael exclamou, a voz trêmula. Lucas, ainda chorando, olhava para os adultos com um misto de esperança e medo. Ele não entendia a gravidade do que estava acontecendo, mas sentia que algo muito grande estava prestes a se revelar. Então, como se o universo quisesse adicionar mais combustível ao incêndio, a figura que atravessava a sala se destacou. Era uma mulher imponente, vestida de forma discreta, mas com uma presença que não podia ser ignorada. Seu olhar penetrante e a postura decidida atraíram a atenção de todos. Ao se aproximar, a urgência aumentou. Chega! Isso é uma bagunça! Sua voz ecoou como um trovão, e os murmúrios cessaram instantaneamente. Rafael quase deixou escapar um sopro. Quem é você? Ele questionou, olhando profundamente nos olhos da estranha. O ar estava pesado, e a tensão entre todos se intensificava. Meu nome é Beatriz, ela respondeu, cruzando os braços. E eu sou a mãe de Lucas. As palavras caíram como uma bomba no salão. Todos ficaram em silêncio, boquiabertos. Mariah olhou para a mulher, incrédula, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Rafael, por outro lado, estava paralisado. Como assim? Você não pode ser! Rafael sentiu suas pernas vacilarem, como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Como ela podia ser mãe de Lucas? Ele vagueou com os pensamentos, tentando conectar as peças soltas dessa nova revelação devastadora. Você acha que é só isso? Que as coisas são simples? E a Cris continuou, seu olhar fixo em Rafael. Eu também fui forçada a sair. E Lucas, ele merece saber a verdade. Uma nova onda de choque e confusão invadiu o ambiente. Rafael e Mariah se entreolharam, ambos atordoados. Calma, calma! Carlos, o irmão de Rafael, tentou controlar a situação, mas sua voz estava perdida em meio ao turbilhão de emoções. Essas alegações? Onde estão as provas? Beatriz soltou um riso sarcástico. Provas? O que importa são os laços, as promessas quebradas. Lucas sempre foi o verdadeiro elo entre nós. E agora, o que vão fazer? Brigar por ele? Ela olhou para Mariah e Rafael, enfrentando-os com fúria e desafio. A sala estava em estado de choque, os convidados trocando olhares nervosos. Ninguém sabia o que dizer. O clima estava carregado. Lucas, ainda confuso, se afastou um pouco, observando a tensão se intensificar. Ele só queria entender. Apenas isso. E se você era a verdadeira mãe? O que você estava fazendo o tempo todo? Mariah finalmente conseguiu falar, sua voz quebrada e ferida. As palavras soaram como um lamento, uma mistura de dor e incerteza. Eu fiz o que podia para protegê-lo. As coisas não são como vocês pensam. Há muito mais em jogo. Lucas vem de uma linha muito mais complicada do que você pode imaginar. E não somos só joguetes em um tabuleiro de xadrez. A vida não é apenas dinheiro e status. O coração de Mariah disparou. O que quer dizer com isso? As suas palavras eram uma faca, cortando por dentro. Rafael, que já estava prestes a desmoronar sob o peso da verdade, viu mais uma camada de complexidade se desenrolar. Estamos todos ligados. E essa batalha pelo amor dele não é apenas uma questão de quem é a mãe ou o pai. Há segredos e promessas, e Lucas pode ser a chave ou o fim de tudo. A declaração de Beatriz deixou a sala em completo silêncio novamente. De repente, algo estourou na janela. E a sala ficou mergulhada em um caos ainda mais intenso. Um homem desabou do lado de fora, um corpo caindo abruptamente em meio aos convidados. A luz da gala piscou e os gritos começaram. Socorro! Chama a ambulância! Alguém gritou, enquanto todos olhavam paralisados. Rafael se virou rapidamente,
seus olhos arregalados ao reconhecer o homem. É Santiago, meu advogado! Ele lançou-se em direção à janela, mas a gritaria já tinha tomado conta da sala. Mariah olhou para Lucas, que agora estava em choque total. A revelação do que estava acontecendo se misturou à real ameaça diante deles. Beatriz também estava em estado de choque. O que aconteceu? Santiago não pode estar aqui. Suas palavras atravessaram a multidão como um sussurro, mas a tensão estava longe de acabar. Enquanto os convidados começavam a recuar, em pânico, Rafael se agachou perto do corpo de Santiago, fazendo-lhe perguntas que não vinham. Mas o que mais preocupava Rafael era o que aquele homem sabia. Ele não queria pensar, mas em sua mente, uma única pergunta ecoava. O que Santiago poderia ter revelado antes de sua queda? Com os seguranças quase na porta, a cena estava se desdobrando em um quadro de horror. O futuro de Lucas parecia ainda mais incerto à medida que o pânico se espalhava. Todos estavam em perigo agora, e os segredos pareceram cada vez mais mortais. Como se uma linha invisível tivesse sido desenhada, a luta pelo carinho de Lucas tornava-se agora uma questão de sobrevivência. E a verdade, mais uma vez, parecia se dissolver no ar encharcado de tensão. O destino deles estava mais complicado do que nunca. E agora, o que mais não sabia? Ninguém estava preparado para descobrir. O silêncio pesado da sala parecia insuportável. Todos assistiam a cena se desenvolver, sem fôlego, enquanto Rafael se inclinava sobre Santiago, o advogado caído. Santiago, o que aconteceu? Ele balançava o homem levemente, tentando trazer alguma reação. Mas o corpo estava imóvel e a plateia, em estado de choque, começava a cercar. De repente, algo chamou a atenção de todos. Um ruído estrondoso na porta principal da Dala. As luzes piscavam, criando um clima de incerteza. E antes que alguém pudesse reagir, duas figuras imponentes invadiram o salão. Eram policiais fardados com expressões sérias. Todos os convidados, por favor, mantenham a calma, gritou um deles. Rafael ficou paralisado. O que está acontecendo? Ele se voltou para olhar os policiais, esperando alguma confirmação, alguma resposta para sua crescente ansiedade. Então, o olhar do policial se fixou em Rafael e ele marchou até ele. Rafael Garcia? Perguntaram. A voz do policial era firme, mas havia um peso nas palavras, um pesar que causou um nó na garganta de todo mundo na sala. Sim, sou eu. O que foi? Santiago precisa de ajuda, ele respondeu, sem entender ainda. Temos que falar com você. É um assunto urgente. O policial hesitou, observando o ambiente tenso e a multidão ao redor. Há uma investigação em andamento. Mariah, ainda confusa com a revelação chocante, agora estava completamente em estado de alerta. Investigação? Mas por quê? Sua voz tremeu, o medo contagiando seu olhar. Desculpe, senhora. O que temos que discutir não é para ser ouvido aqui. O policial pressionou os lábios, parecendo incerto sobre como prosseguir. O murmúrio na sala aumentou. Lucas, completamente perdido, foi até Mariah, segurando sua mão. Mãe, o que está acontecendo? As lágrimas ainda manchavam seu rosto, e a fragilidade dele cortou o ar. Relaxa, filho. Tá tudo bem, nós vamos resolver isso. Mariah tentou soletrear confiança, mas sabia que o mundo estava prestes a desmoronar ainda mais. Rafael olhou de um policial para o outro, uma sensação de pânico crescendo dentro dele. O que você quer dizer com investigação? O que Santiago tem a ver com isso? Ele mal conseguiu respirar. O corpo dele foi encontrado com algo que pode indicar um crime, o policial disse, a voz se tornando mais grave. E você está listado como uma pessoa de interesse nesse caso. A sala ficou em silêncio absoluto. Rafael sentiu seu coração parar. O quê? Crime? Eu não fiz nada. Sua mente girava entre a confusão e o desespero. Santiago era meu advogado. Ele estava cuidando das minhas coisas.
Precisamos que você venha conosco para depor. O policial continuou, firme. Rafael sentiu o peso da situação caindo sobre seus ombros. Isso é sério, Sr. Garcia. Com isso, a multidão começou a murmurar, olhares incrédulos e expressões de choque. Beatriz, sem desviar os olhos, observou tudo com um sorriso irônico. Viu? A verdade é mais complicada do que parece. Exclamou, a confiança dela cortando a tensão. E se eu não for? Rafael perguntou em um sussurro, a adrenalina bombeando em suas veias. Então pode complicar as coisas para você ainda mais. Se há segredos, eles vão ser descobertos. O policial alertou, enquanto outros agentes se juntavam a ele, prontos para levar Rafael da festa. Maraia e Lucas assistiam, sem saber o que fazer. Uma nova realidade estava-se formando diante deles. Um mistério cada vez mais tenso. Afinal, o que Santiago descobriu antes de cair? E que segredos poderiam mudar tudo para todos eles? Furtivamente, os convidados começaram a se afastar, criando espaço enquanto o peso da verdade pairava no ar. Rafael sentiu que a situação estava se desfazendo, o mundo dele escapando entre os dedos. Ele olhou para Lucas, que ainda segurava a mão de Maraia. Aquela conexão tão inocente em meio ao caos. Eu vou sair dessa, eu prometo, Rafael murmurou, embora a incerteza em seus olhos contradisse as palavras. O futuro estava agora mais nebuloso do que nunca. E a única coisa que ele podia fazer era enfrentar o que estava por vir com coragem. Mas o que mais estava escondido sob a superfície? Com o chão se sacudindo sob seus pés, cada um deles se preparou para descobrir a verdade, não importa quão devastadora fosse. E o que poderia acontecer a seguir? O silêncio pesado na sala parecia insuportável. Todos assistiam a cena se desenvolver, presos em sua angústia. Rafael, de joelhos ao lado de Santiago, olhava em desespero para o corpo inerte do advogado. Ei, Santiago, você precisa a... O pânico começava a tomar conta. As luzes começaram a piscar novamente e o murmúrio da multidão crescia em intensidade. De repente, o ar gelou. Uma segunda explosão de caos. Um grito rasgou a atmosfera. Cuidado! E antes que a ninguém pudesse reagir, um tiro ecoou pela gala. O som ensurdecedor fez com que todos se encolhessem em choque. O coração de Rafael parou. Ele se virou rapidamente, a adrenalina pulando em suas veias. A cena se desenrolou como um filme de terror. Pessoas se jogando ao chão, outras gritando, e Lucas, com os olhos arregalados, procurando abrigo no braço de Maraia. Mãe, o que está acontecendo? Ele tremia, e sua voz inocente cortava o ar tenso. Maraia se virou, desesperada. Fica perto de mim, Lucas. Apenas fique aqui. Ela puxou o filho para mais perto, o instinto de proteger o garoto, passando como um relâmpago por seu corpo. Mas Rafael estava paralisado, um turbilhão de emoções e pensamentos destruindo sua sanidade. Então, do meio do pânico, Beatriz, a mulher que se apresentou como mãe de Lucas, posicionou-se na frente deles. Saiam da frente! Ela gritou, com uma força surpreendente, e fez um movimento, puxando alguma coisa de dentro da bolsa. Uma pistola. A sala ficou em silêncio novamente. O caos agora congelado pelo terror. O olhar de Rafael se alargou. Você está armada? O que você está fazendo? A incredulidade em sua voz era palpável. Beatriz não recuou. Seu olhar era um misto de raiva e desespero. Isso é maior do que todos nós. Não podemos deixar que segredos destruam nossas vidas novamente. Rafael não sabia se acreditava no que estava vendo. Aquela mulher que afirmava ser a mãe de seu filho não era apenas uma intrusa. Ela tinha uma arma. Deixe isso, Beatriz. Ninguém precisa de mais violência. Ele tentou apaziguar a situação. Mas o impulso dela era um enigma que ele não entendia.
Você não sabe de nada, Rafael. Eles estão atrás de nós. O que aconteceu com Santiago não foi um acidente. Ele sabia. Sua voz hesitava, mas a verdade estava crescente. Ele sabia que Lucas era importante. E agora ele está morto porque os segredos não podem vir à tona. Um tremor percorria suas palavras, como se a tensão entre eles fosse capaz de quebrar o mundo. Marai olhou para Lucas, que novamente se desesperava. Mãe, eu quero ir embora. O pequeno estava tão confuso e isso cortava o coração dela. Tudo ao seu redor parecia girar. Rafael, agora ciente de que a verdadeira batalha não era apenas pela custódia do filho, mas pela segurança deles todos. Precisamos sair daqui. Ele gritou pelo pânico alucinado, agora buscando um caminho. Não se movam! O policial que havia entrado antes gritou. Sua voz firme, mas a tensão estava longe de acabar. A confusão, a revelação e a possibilidade de um confronto estavam à tona. Rafael sabia que o que mais se escondia naquelas sombras não era apenas o seu futuro, mas o futuro de Lucas. E ao fundo, um eco persistente. Quem realmente é Lucas? Beatriz olhou para o policial, a tensão da situação quase insuportável. E então, ela fez um movimento inesperado. Eu não tenho escolha. E em um movimento de desespero, pressionou a arma para a própria cabeça. O mundo congelou. Não, não, nem! Rafael gritou, atormentado pela visão. A sala estava em choque absoluto. E Lucas gritou, mãe, não! Mas o que ninguém estava esperando aconteceu. No momento crucial, a sala tremeu e a luz disparou. Um flash ofuscante atravessou a trama daquela noite caótica. E da escuridão, uma figura familiar apareceu. Santiago, levantando-se lentamente, os olhos cheios de raiva e dor. O que aconteceria agora? Quem era realmente Santiago? E que segredos ele traria à tona? O pânico instalou-se novamente, enquanto o sentido da realidade se tornava uma ilusão. Rafael havia perdido o controle. E a verdade não só os perseguiu, mas ameaçou se revelar como um furacão. O silêncio pesado na sala parecia insuportável. Todos assistiam a cena se desenvolver, presos em sua angústia. Rafael, de joelhos ao lado de Santiago, olhava em desespero para o corpo inerte do advogado. Ei, Santiago! Você precisa acordar! Ele balançava o homem levemente, mas nada. O pânico começava a tomar conta. As luzes começaram a piscar novamente, e o murmúrio da multidão crescia em intensidade. De repente, o ar gelou. Um segundo grito rasgou a atmosfera. Cuidado! E, antes que alguém pudesse reagir, um tiro ecoou pela gala. O som ensurdecedor fez com que todos se encolhessem em choque. O coração de Rafael parou. Ele se virou rapidamente, a adrenalina pulando em suas veias. A cena se desenrolou como um filme de terror. Pessoas se jogando ao chão, outras gritando, e Lucas, com os olhos arregalados, procurando abrigo no braço de Maria. Mãe, o que está acontecendo? Ele tremia, e sua voz inocente cortava o ar tenso. Maria se virou, desesperada. Fica perto de mim, Lucas. Apenas fique aqui. Ela puxou o filho para mais perto, o instinto de proteger o garoto passando como um relâmpago por seu corpo. Mas Rafael estava paralisado, um turbilhão de emoções e pensamentos destruindo sua sanidade. Então, do meio do pânico, Beatriz, a mulher que se apresentou como mãe de Lucas, posicionou-se na frente deles. Saiam da frente! Ela gritou, com uma força surpreendente, e fez um movimento, puxando algo de dentro da bolsa. Uma pistola. A sala ficou em silêncio novamente. O caos agora congelado pelo terror. O olhar de Rafael se alargou. Você está armada? O que você está fazendo? A incredulidade em sua voz era palpável. Beatriz não recuou. Seu olhar era um misto de raiva e desespero. Isso é maior do que todos nós.
Não podemos deixar que segredos destruam nossas vidas novamente. Rafael não sabia se acreditava no que estava vendo. A mulher que afirmava ser a mãe de seu filho não era apenas uma intrusa. Ela tinha uma arma. Deixe isso, Beatriz. Ninguém precisa de mais violência. Ele tentou apaziguar a situação, mas o impulso dela era um enigma que ele não entendia. Você não sabe de nada, Rafael. Eles estão atrás de nós. O que aconteceu com Santiago não foi um acidente. Ele sabia. Sua voz hesitava, mas a verdade estava crescente. Ele sabia que Lucas era importante. E agora ele está morto, porque os segredos não podem vir à tona. Um tremor percorria suas palavras, como se a tensão entre eles fosse capaz de quebrar o mundo. Maria olhou para Lucas, que novamente se desesperava. Mãe, eu quero ir embora. O pequeno estava tão confuso e isso cortava o coração dela. Rafael, agora ciente de que a verdadeira batalha não era apenas pela custódia do filho, mas pela segurança deles todos. Precisamos sair daqui! Ele gritou, pânico alucinado agora buscando um caminho. Não se movam! O policial que havia entrado antes gritou, sua voz firme. Mas a tensão estava longe de acabar. A confusão, a revelação e a possibilidade de um confronto estavam à tona. Rafael sabia que o que mais se escondia naquelas sombras não era apenas o seu futuro, mas o futuro de Lucas. E ao fundo, um eco persistente. Quem realmente é Lucas? Beatriz olhou para o policial e, num movimento inesperado e rápido, ela pressionou a arma contra a própria cabeça. O mundo congelou. Não, não, não! Gritou Rafael, sua alma despedaçando-se ao ver a mulher, a mãe de seu filho, prestes a fazer algo tão extremo. Mas antes que a situação pudesse escalar ainda mais, algo estourou na porta principal. Uma explosão surpreendente fez o prédio estremecer. As paredes tremiam com o estrondo. Um grupo de homens mascarados invadiu o salão, disparando tiros para o ar. O pânico se tornou loucura total. As pessoas gritaram, correndo em todas as direções, tentando encontrar segurança. No meio daquele caos, Rafael olhou nos olhos de Beatriz, que estava tão paralisada quanto ele. O que está acontecendo? Ele gritou, a incerteza impregnando seu coração. Nesse momento, os homens mascarados se aproximaram, apontando armas em todas as direções. A tensão era insuportável. Levem o menino! Gritou um dos invasores, enquanto o outro apontava para Lucas, que estava paralisado de medo. Maraia gritou, agarrando seu filho, tentando protegê-lo. Ninguém toca nele. Um instinto de sobrevivência tomou conta dela, e ela se posicionou na frente de Lucas. Me soltem! Lucas gritou desesperado. Ele não entendia como seu mundo tinha virado de cabeça para baixo em tão pouco tempo. Mas então, em meio à confusão, Santiago se levantou, ainda pálido, mas agora com um olhar determinado. Não toquem nele! Ele não é um brinquedo! A presença dele, embora marcada pela dor, parecia emanando uma força incontrolável. Os homens mascarados hesitaram, mas logo se recompuseram. E quem é você para dizer isso? Um deles gritou. Santiago, lutando para se apoiar, olhou diretamente para o homem. Eu sou o advogado dele. E se tocarem nele, vocês vão pagar caro! A tensão estava à flor da pele. Rafael não podia acreditar no que estava diante dele. A figura de Santiago, antes vista como frágil e vulnerável, agora era um baluarte contra o medo. Mas o que estava acontecendo? E então, com uma agilidade surpreendente, Santiago se lançou em direção a um dos invasores, enquanto Maraia protegia Lucas com todas as suas forças. O caos se intensificava. No meio de tudo isso, Rafael percebeu que a verdade estava prestes a se revelar de uma forma que ninguém poderia prever. O que você realmente sabe, Santiago? Ele gritou, sua voz cortando o ar. Mas a resposta que todos aguardavam ficou presa no silêncio, enquanto a batalha pela vida de Lucas e pela verdade
se desenrolava em uma realidade que eles nunca imaginaram. Como se o destino estivesse tramando algo ainda mais sombrio, a verdade estava prestes a surgir nas sombras, revelando não apenas quem era Lucas, mas o que faria com todos eles. O que verdade? E qual seria o preço que teriam que pagar por tudo isso? O silêncio estava insuportável. Todos olhavam para aquela cena, fixos na tensão. Rafael ainda estava se recuperando do impacto do que havia acabado de acontecer, quando Santiago, naquele momento, parecia ter recuperado alguma força. Ele se levantou, ainda cambaleando, e começou a gritar: "É uma armadilha! Não confiem em ninguém! Eles estão aqui por causa de Lucas!" Os rostos ao redor dele se voltaram. A confusão era palpável. Maraia segurou Lucas mais perto, instintivamente, enquanto Rafael processava as palavras de Santiago. O advogado estava ali, ferido, mas ainda tinha algo a dizer. "Rafael, você precisa entender. Eles não estão atrás do que você pensa. Eles só querem impedir que a verdade venha à tona." A situação estava se tornando cada vez mais crítica. Enquanto isso, Beatriz, com a pistola tremendo em suas mãos, olhava para Santiago. Uma expressão de dor e reconhecimento passou pelo rosto dela. Você conhece meu passado? Eu sei mais do que você imagina." Santiago respondeu com a voz rouca, vacilando um pouco. "O que você fez, Beatriz, pode custar a vida deles. E o que você esconde é a razão pela qual estamos todos aqui." "Chega!" Um dos homens mascarados gritou, avançando em direção a eles. "Eu não tenho paciência para estoques de drama. O que queremos é o menino. O resto não me importa." Mas elas eram como ondas em um mar tempestuoso, e a tensão subia como um foguete. Rafael não podia acreditar que tudo isso estava acontecendo. "Lucas é só uma criança. Ele não é uma moeda de troca!" ele gritou, tentando recuperar o controle da situação, tentando entender de onde vinha toda essa animosidade. Então, algo chocante aconteceu. Santiago, mesmo com o corpo ferido, se lançou em direção ao invasor. Uma bravura que ninguém esperava. Ele gritou: "A verdade sempre vem à tona." E nesse momento, a cena se desenrolou em câmera lenta. Beatriz, percebendo que Santiago poderia se colocar em perigo, recuou com a arma ainda em mãos, mas seu olhar era uma mistura de amor e dor. O homem mascarado empurrou Santiago para o lado, e este caiu, a cabeça batendo duramente no chão. Um som de estalo ecoou, e todos pararam por um momento, fixando-se nele. Mas um lampejo de entendimento cruzou o rosto de Beatriz. "Santiago, você sabia. Você estava com ele." Os policiais, que ainda estavam no canto da sala, começaram a se preparar, quando a verdade chocante se revelou. "Eu não tenho escolha!" Santiago gritou, antes de provocar uma explosão que ninguém poderia prever. Sem aviso, ele puxou de seu bolso um dispositivo e ativou. Luzes de emergência começaram a piscar, e uma sirene estridente ecoou pelo salão. A confusão se intensificou. Rafael, Maraia e Lucas, todos em estado de choque, observaram enquanto os invasores começavam a entrar em pânico. "O que você fez? O que está acontecendo?" Rafael gritou para Santiago, o desespero tomando conta dele. Os homens começaram a recuar, confundidos e assustados. "Pare! Você não pode fazer isso!" um deles gritou. Mas já era tarde. A sala estava em alerta total. Os convidados estavam fazendo uma corrida descontrolada para a saída. O policial gritou: "Todos ao chão, agora!" E todos, exceto Lucas, se jogaram no chão, a adrenalina pulsando nas veias. "Você está arruinando tudo!" Beatriz gritou, os olhos se enchendo de lágrimas. Mas antes que ela pudesse responder a Santiago, ele, em meio à confusão, fez um gesto que deixou todos em choque. "Lucas,
Você precisa saber a verdade. A voz de Santiago cortou a atmosfera. E então, como se o tempo tivesse parado, ele olhou profundamente nos olhos da criança. Você não é quem você pensa que é. Você é... E foi nesse momento que a sirene atingiu seu clímax. Ouvindo as palavras de Santiago, o mundo de Lucas virou de cabeça para baixo. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas o que significava isso? O que ele realmente era? E mais importante, a revelação mudaria tudo para ele e para todos ao seu redor. E a sala estava cheia de caos, mas o futuro de Lucas estava em jogo. Enquanto o clima se tornava um pesadelo, todos se perguntavam: qual seria o preço da verdade e quem sairia de lá com vida? O caos havia tomado conta da gala. O som da sirene ainda zumbia em seus ouvidos, enquanto as palavras de Santiago ecoavam na cabeça de Rafael. Você não é quem você pensa que é. Você é. Os policiais em alerta máximo cercavam rapidamente os homens mascarados. Mahaya agarrou Lucas, um instinto feroz a guiando. Fique perto de mim, ela disse, seu olhar cheio de amor e determinação. O pequeno estava pálido, mas segurava firme a mão da mãe, buscando segurança. Não deixem eles levar o menino, gritou Rafael, o coração batendo acelerado. Ele se sentiu impotente, mas a necessidade de proteger Lucas era mais forte. Santiago estava ferido, mas se tornou o pilar de força que todos precisavam. Ele olhou para Beatriz, seus olhos determinados. Nós precisamos expor a verdade, não importa o custo. Os homens mascarados hesitaram, mas um deles avançou. Então, Santiago, com uma bravura inesperada, agarrou o invasor. A luta começou. Empurrões, socos e adrenalina disparando. O ambiente se transformou em um campo de batalha. Os convidados, aterrorizados, observavam tudo. Os rostos pálidos e olhos arregalados. Vamos! É agora! Rafael gritou, puxando Maraia e Lucas para perto. A adrenalina corria em suas veias enquanto eles se moviam em direção à saída, seus corações batendo no ritmo da urgência. E se não formos rápidos o bastante? Maraia perguntou, a angústia se expandindo dentro dela. Lucas olhou para eles, a confusão ainda estampada no rosto. Mãe, o que está acontecendo? Shh, amor, está tudo bem. Vamos sair daqui, ela disse, tentando manter a calma. Mas Santiago mais uma vez interveio, gritando: a verdade é o que vai nos salvar. Lembre-se disso, Beatriz. Eles nunca vão parar até tudo ser revelado. Suas palavras foram cortantes como vidro. Rafael olhou para Santiago, esperançoso de que ainda havia tempo para entender tudo. Num instante, a porta de saída estava ali, um vislumbre de liberdade e salvação. Mais à frente, os homens mascarados estavam se reorganizando. Eles estavam preparados para tudo. Mas Rafael havia se tornado um leão, um protetor feroz. Ninguém vai machucar meu filho. Ele bradou, enfrentando os intrusos de frente. Beatriz ficou paralisada e, em um ato repentino, baixou a arma. Nós temos que nos unir. Não podemos deixar que eles vençam. Sua voz era um mix de bravura e vulnerabilidade. Rafael viu o momento, um despertar. Você está certa. Temos que permanecer juntos. Ele gritou, unindo forças com Beatriz e Santiago. O olhar deles se encontraram, um pacto silencioso. Eles não estavam apenas lutando pela sobrevivência, mas pela verdade. Com um movimento ágil, Santiago caiu sobre um dos homens, e Maraia puxou Lucas para trás, protegendo-o como uma leoa. Rafael se lançou contra outro intruso, e a luta se intensificou cada vez mais. A cena estava irrespirável. Imediatamente, os policiais entraram em ação, parados, todos no chão.
A voz da autoridade ecoou, cortando a tensão do ar como uma faca. As armas estavam em punho, e a força segurando a pistola de Beatriz finalmente se desligou. Eu não posso continuar assim! Ela gritou, cheia de angústia. Naquele instante, tudo parecia parar. Santiago olhou para Lucas. Você é mais do que uma peça neste jogo. Você é parte da mudança que precisamos. As palavras ressoaram, criando um novo eco, uma conexão genuína. No meio de tudo isso, um súbito silêncio tomou conta do espaço. Todos pararam, em choque. Os policiais cercaram os homens, e a verdade estava finalmente emergindo. Os laços, embora frágeis, estavam se unindo, cada um descobrindo o poder da coragem e da união. Enquanto a tensão diminuía, a realidade começou a se estabelecer. Lucas olhou para seus pais. Eu só quero que todos estejam bem, ele murmurou, e as palavras dele cortaram o coração de todos ali. Rafael olhou para ele, um sorriso inseguro nos lábios. Nós vamos, juntos. Enquanto a cena se desdobrava, tudo parecia ter mudado, mas uma pergunta ainda pairava no ar. Qual seria o futuro que aguardava todos eles? Este é o final de nossa história. Mas você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Escolhe seu lado agora. Esgote o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta emocionante conclusão. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, porque só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.